Olá para vocês, eu sou Érica Lima, aqui no portal O Convergente, e hoje a gente tem mais um debate político. Você que está entrando agora com a gente aqui ao vivo, hoje nós vamos falar com o deputado federal Bosco Saraiva. Já estamos acenando aqui para as pessoas que estão entrando, Marcos, Portal Manaus, um grande abraço para o Portal Manaus. Israel está aqui entrando também com a gente, eu já estou dando essa acenada para falar com vocês. E nesse momento, já convido vocês a acessarem nossas redes sociais. Nós temos o Twitter, nós temos o YouTube e você também pode acessar o nosso Facebook. Um abraço também para o Jean, que entrou aqui na nossa live. E ainda dá tempo para você pegar e compartilhar nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, chamar as pessoas para estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar com o deputado federal Bosco Saraiva, ele que é João Bosco Gomes Saraiva. Aqui no nosso Amazonas ele é conhecido como Bosco Saraiva. E eu quero dizer para vocês que ele é um empresário, é um político e tem uma representatividade muito grande, né? Ficou bastante conhecido por conta de política de segurança aqui no nosso estado. Para falar um pouco mais sobre o deputado que já está com a gente, já entrou aqui, já acenou, vou enviar o convite para ele, para falar conosco. Um abraço para o Lucas, que está aqui com a gente, disse boa tarde também. Eu quero falar para vocês, olá, tudo bem? Oi, Olá, tudo deputado, bem? está me ouvindo Como bem? vai? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo senhor estar aqui com a gente no Convergente, aquele que atua no ponto incomum da política. No debate político, a gente sempre está convidando os políticos aqui do estado do Amazonas, da bancada do Amazonas, para estar conversando com a gente sobre o cenário atual. E hoje, o nosso convite foi direcionado para o senhor. Então, eu quero agradecer sua Tudo disponibilidade. bom. Sei que você está em Brasília e que é muito corrido, mas eu acho que é importante a gente ter esse papel da comunicação, da mídia, principalmente aqui do nosso Amazonas, para receber vocês, mesmo que seja assim à distância online, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Convergente com você, Érica. À disposição para a gente falar sobre o Brasil, sobre o Amazonas, sobre Manaus, sobre política, sobre cultura, sobre o que der. Eu já sou velho, aí velho já sabe, já viveu muito, já viu muita coisa, e já pode falar qualquer assunto, viu? É isso aí. O bom é quando a gente pega uma pessoa que quer realmente conversar, né? E aí eu acho interessante porque não foi enviado nada que limitasse o nosso diálogo aqui no nosso debate. Então a gente vai conversar. Deputado, eu gostaria, antes de mais nada, saber um pouco sobre qual é o seu papel aí, né? Como que foi essa experiência, como está sendo essa experiência representando o Amazonas como deputado federal? Qual é a diferença que o senhor sentiu, né? Estando à frente de Secretaria de Saúde, eu sei que você tem já uma larga experiência em política, mas hoje como deputado federal, estando diretamente em Brasília. Olha só, é uma visão mais holística. Você vê o Brasil como um todo, diariamente representado pelo povo dos vários estados que compõem o Congresso Nacional. Ali você deita os olhos e você vê o povo do Brasil inteiro reunido, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que são 513, muito parlamentar. Então a gente consegue enxergar diariamente os anseios de cada estado brasileiro. E é uma experiência gratificante, evidentemente. Lógico que nós estamos vivendo um momento ímpar do Brasil, Brasil muito radicalizado, extremamente radicalizado, o que não é bom para o país, mas é bom para a democracia, porque é um processo de amadurecimento democrático que a gente precisa viver, e está vivendo. É um mandato diferente dos demais em razão da pandemia do coronavírus. Nós estamos vivendo uma guerra mundial, o mundo inteiro foi atacado, é como se estivéssemos sob o bombardeio das forças do mal na Segunda Guerra Mundial. A gente ouve os alarmes apitando que vai descer bomba. Então, a gente viveu isso no Amazonas, em Manaus e nos municípios. Perdemos, foram muitas perdas, irreparáveis perdas,
E essa guerra ainda não terminou. É evidente que o pós-guerra é inusitado. Ninguém sabe. Todos aqueles que se arvoram a adivinhar como vai ser o Brasil e o mundo no ano que vem, depois que essa guerra tiver terminado, eles estão falando, perdendo tempo, falando bobagem, porque o pós-guerra é inusitado, ninguém nunca soube como é. Como que se acomoda, até porque o sentimento das pessoas é diferenciado. É um sentimento de tristeza. É preciso buscar a alegria no íntimo de cada um, na esperança das coisas da vida. A poesia morreu. Nós estamos vivendo num mundo em que a poesia morreu. Não há mais poesia. Eu não falo de romantismo, eu falo de poesia. A poesia morreu. Sim. E é uma constatação, né? Uma pobreza muito grande de raciocínio, vamos dizer assim. E a experiência do Congresso tem sido um complemento na minha vida pública. Ser deputado federal pelo Amazonas, em primeiro lugar, é ser defensor da Zona Franca de Manaus. Toda a bancada é defensora da Zona Franca de Manaus. Aí, sem exceção. Cada um que chega lá, chega com seu fuzil para defender diariamente a Zona Franca de Manaus. Porque ela é permanentemente atacada desde muito tempo. Incompreendida. É um projeto de desenvolvimento regional previsto na Constituição. Foi o Constituinte que viu, que admitiu que era necessário uma visão diferenciada para o Amazonas. Este polo industrial defendeu a floresta, defendeu os povos e defendeu a paz no estado do Amazonas. Aqui não há conflito de terra, aqui não há conflito com os indígenas, aqui não há conflito nenhum com relação à questão de latifúndio, minifúndio. Nós vivemos em paz. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, é gerado, primeiro, pela consciência índia de cada um de nós, no qual eu me incluo pessoalmente, nessa consciência indigenista, indígena, índia, seja qual for o termo mais adequado, daquele que sabe a importância da preservação do meio ambiente. Preservar o meio ambiente, para nós, está em curso da nossa própria existência, é da nossa vida. Porque nós somos homens das águas. Todos nós somos pessoas das águas. Nós vivemos sob as águas e sob a floresta, onde quer que a gente esteja no estado do Amazonas. Então, esses dois pontos são efetivamente o que carregam o mandato de todos os parlamentares que daqui vão para o Congresso Nacional lutar bravamente. A defesa da Zona Franca. Essa semana nós tivemos ataques frontais e a gente não teve força para defender, porque é preciso que o povo, e eu vou pregar isso muito daqui para frente, no tempo que eu ainda estiver na política, é preciso que o povo compreenda a atuação dos seus senadores, compreenda a atuação, o povo do nosso Estado, compreenda a atuação dos seus deputados federais, escolha bem e depois compreenda, acompanhe, porque a pauta de Brasília é diferente da pauta estadual e municipal, é uma pauta nacional. E você quase que sai do Senado, porque você trabalha nas comissões, você trabalha diariamente para carregar recursos para o Estado, e isso não é matéria de divulgação permanente, não é uma coisa que se esteja fazendo. Assim, eu ainda falo um pouco baseado na mídia antiga. Hoje você já pode dizer diariamente o que você está fazendo, acordei agora, por aí, quem se interessa vai vendo, mas é preciso que haja um interesse. Eu vou dar um dado aqui. Nós chegamos ao Congresso Nacional em 2021, no meu caso, cheguei em 21. O senador Omar já era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Comissão importantíssima para a preservação da Zona Franca. Eu fui ser presidente, meu partido me concedeu a graça de ser presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. O deputado Silas era presidente da Comissão de Energia, o deputado Átila, presidente da Comissão da Amazônia, o deputado Sidney Leite,
vice-presidente da Comissão de Reforma Tributária. Então, o deputado Marcelo Ramos foi presidente da Comissão da Reforma, da Reforma Previdenciária. Então, naqueles 2 anos, nós estivemos em pontos chaves. E a gente conseguiu combater, com uma bancada de 11 pessoas, 8 deputados e 3 senadores, nós combatemos 72 de São Paulo, das outras regiões, porque nós estávamos em Porto Chaves. Só que o mandato é temporário. Sim. E não saímos, e nós não estamos mais nessas comissões. Nós temos ainda, nós conseguimos, todos nós apoiamos muito o deputado Marcelo Ramos para ele ascender à vice-presidência da Câmara, e nós temos ele lá num posto importantíssimo, graças a Deus, servindo ao Amazonas diariamente, trabalhando, atento, mas mesmo lá é complicado só ele. Então, essa importância da atuação lá no Congresso precisa ser compreendida. Aí é que está a grande diferença e a importância de cada um, daqueles que vão para lá, independente de quem seja. Olha, eu te digo com toda sinceridade, eu estudei os parlamentares federais antes dos mandatos anteriores, e pelo menos de 88 para cá, da Constituinte para cá, da atuação desses companheiros que estiveram na Constituinte, os que vieram depois da Constituinte, todos eles sempre lutaram pela Zona Franca. E é uma coisa que une a bancada do Amazonas mesmo. As diferenças partidárias, de pensamento ideológico, essas ficam de lado quando a coisa se trata da Zona Franca, porque o nosso oxigênio econômico é o que a gente tem para sobreviver com o nosso povo. O senhor já foi entrando justamente falando sobre alguns problemas, né? Principalmente aqui no contexto do Amazonas. O senhor que já foi vice-governador do estado do Amazonas. O senhor também, eu soube que o senhor se posicionou nas redes sociais quando a gente passou, além dessa pandemia, as situações relacionadas à crise da segurança pública aqui no nosso estado, onde algumas facções criminosas, né, começaram a fazer uma série de situações na capital e a gente passou, o Amazonas ficou numa situação extremamente difícil. Mas, graças a Deus, as coisas foram contidas, a gente está seguindo e esperando que realmente a gente não passe por situações piores. Então, antes de a gente falar um pouco sobre suas emendas e contando com a sua larga experiência na área da segurança pública, uma das ações que está sendo pensado pela prefeitura aqui é armar a guarda municipal. Já o governo do estado do Amazonas entrou em contato com o governo federal e solicitou o apoio, né, da Força Nacional. Qual as suas considerações para esse último cenário que a gente viveu aqui no Amazonas? Primeiro que a Guarda Armada Municipal é uma necessidade para servir como força auxiliar da segurança do Estado. Força policial. Força policial auxiliar. Evidentemente que é um novo contingente, devidamente treinado, são 10 meses de treinamento. 10 meses de treinamento para quem vai usar uma arma de público, entre outros preparos psicológicos que tem que passar. A formação tem que ser completa. Sim. Não pode desleixar dessa formação. Mas é uma necessidade porque Manaus está atrasado com relação a essa questão de armar a guarda municipal. É um suporte para a segurança. Por outro lado, a segurança não se põe somente não se vai resolver com polícia e arma. Ela é fundamental, ela é necessária, e homens vigorosos precisam estar treinados e com um acompanhamento psicológico para o mundo atual que a gente vive. Porque no Amazonas nós somos entreposto da droga. Nós somos passagem da droga. É Solimões, é Japurá, é Rio Negro, por onde a droga dos outros países limítrofes entram e passam descendo até Belém, até chegar à costa brasileira. E quando chega na costa brasileira, na foz do Amazonas, o céu é o limite, porque ali está o oceano. Então, ela vai. Como é uma coisa de muito valor agregado,
por onde vai passando, vai fazendo um estrago. O interior do estado do Amazonas está contaminado, absolutamente contaminado, todas as calhas pela passagem dessa droga. E Manaus está a olhos vistos. A atuação muito forte de facções em cima deste comércio que existe no estado do Amazonas. É preciso de muito investimento. E aí é preciso de investimento das 3 esferas. É muito bom que o prefeito Davi Almeida esteja pensando exatamente no investimento municipal neste setor. O Estado automaticamente já tem o seu investimento. E o governo federal precisa compreender, a partir do SENASP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que o Amazonas é diferente dos demais estados do Brasil. No Amazonas estão os grandes oceanos de água doce, por onde só se pode fiscalizar com homens preparados e com as tecnologias existentes hoje. Ou você usa um helicóptero, ou você usa drones de alta capacidade de detecção, tanto de dia quanto de noite. Para isso, você precisa deslocar o homem lá para a base Anzol, na boca dos Solimões, na fronteira com Peru e Colômbia, para frear essa entrada lá. A atuação da polícia se dá nesse sentido. Nós dependemos muito mais do governo federal do que dos parcos e recursos estaduais para equipamento e manutenção das forças de segurança do Estado. Só que a segurança começa na comunidade. É preciso que haja um grande investimento em projetos sociais, em projetos arquitetônicos. Olha o que eu vou dizer para você. A segurança moderna começa com projetos arquitetônicos, com assistentes sociais e com o trabalho de prevenção dentro das escolas. Nós precisamos frear. Para frear, você tem que ir para as comunidades, ver onde dá para fazer uma quadra de esporte, 2 quadras de esporte, um ginásio coberto, um centro de convivência de uso comum para as famílias desprovidas, para que elas possam ser assistidas. Porque o que a gente está vendo, o resultado aí da matança entre facções, é dos iguais. Eles têm a mesma característica, eles têm a mesma idade, a mesma faixa etária, a mesma característica e a mesma natureza. Eles são, portanto, fruto deste processo de desacompanhamento periférico. O progresso vai afastando cada vez mais para a periferia, mais longe, aqueles menos favorecidos. Foi assim no primeiro ciclo, de 1850 até 1900, quando o ciclo da borracha, quando a cidade foi refeita, no centro da cidade, e a pobreza foi espalhada, tanto para São Raimundo quanto para o bairro de Educando, depois dos igarapés. Depois, quando veio o ciclo da indústria, os menos favorecidos foram mais ainda para a periferia. Surgiram os bairros periféricos mais afastados. E hoje tem um outro cinturão surgindo na Zona Norte e na Zona Leste da cidade, muito mais no eixo norte, na direção de Presidente Figueiredo, na direção de Taquatiara, porque para o sul não pode mais bater no Rio Negro, para o oeste já bateu no Rio Negro, com Penta, já está no Rio, e agora o eixo de crescimento é na direção das estradas do 74 e da M010. É para ali que vai, cada vez mais para longe. Então, é preciso que nessas regiões haja um investimento arquitetônico. É preciso pesquisar o que foi feito em Medellín, o que foi feito em Cali, que era uma situação parecida com a nossa, de violência urbana extremada, selvagem. É preciso que haja, portanto, investimento. Eu estou falando na teoria, o que, na verdade, precisa ter investimento. E é interessante... Pode falar, pode falar. Nós temos na cidade de Manaus
há um tempo atrás, aconteceu um equívoco que foi muito bom para nós. Por um equívoco, a cidade de Manaus formou muito assistente social para um mercado muito pequeno de assistentes sociais. Tem assistente social para dar e vender em Manaus, portanto, sem que seja necessidade de um alto salário. E essas senhoras, esses rapazes, essas moças que são assistentes sociais, que têm a base acadêmica boa para fazer, elas estão prontas para assistirem à sociedade. E eu afirmo a você com todas as letras, sem isso não há solução. Não haverá solução. Concordo A muito bem política com já isso e apontou. agradeço porque eu sou assistente social, né, de formação. Fui professora há muito tempo para essa categoria e contribuí para a formação, acredito, de mais de 4.000 pessoas aí que estão formadas. Você está falando uma coisa muito Avise séria, aí que que eu eu não concordo. sabia. Avise aí que eu não sabia disso. Avise para todos aí que eu não sabia. Estou sabendo agora. Mas esse é um fundamento que foi apreendido por mim durante a minha militância nesse setor. A minha vida, a saída do Morro da Liberdade, uma periferia marginalizada, vindo para a política, para conviver, para formular regras legais, para sair vivendo, vendo isso. Perder amigos para isso é muito doloroso, e isso aconteceu comigo, eu perdi muitos amigos para esses maus caminhos que eles seguiram. Enfim, isso me marcou profundamente e eu lutei muito por isso. E quando fui chamado para prestar serviço nesses setores, eu fui com tudo. Eu fui com tudo. Quando eu fui para a Secretaria de Infraestrutura, eu fui montar o Prosamin, que era o programa dos igarapés de Manaus, que ia extinguir as palafitas e extinguiu a grande maioria delas. O que eu pensei um dia para o meu bairro, eu consegui implantar para os outros bairros, para Alvorada, para Parque para São Raimundo, enfim. Isso ajudou muito na melhoria da qualidade de moradia. Depois da qualidade de moradia, é preciso que haja um investimento social. É fundamental o acompanhamento. Não pode desacompanhar, porque você que é assistente social sabe que são o mesmo formato. A mãe precisa trabalhar, muitas vezes o pai abandonou a família, a criança fica em casa sem assistência, não há creche, não há escola em tempo integral para recolher. E esse equívoco precisa ser consertado. É aí que está. O que se perdeu, é preciso ter a consciência de que perdeu, perdeu. Infelizmente, daqui para frente precisa estancar a sangria. Estancar. Pegar o que está na periferia, assistir, dar um livro, dar carinho, dar respeito, deixar de agredir crianças. A violência é impressionante contra crianças na periferia da cidade. Deixar de criar traumas que seguem para a vida inteira. Você chora se você for da Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente, você não dorme. Por mais que seja pessoa madura como eu, você sai de lá e diz: o mundo é muito mau. O mundo é mau. Então, você sai com esse conceito e tem que lutar contra isso. Lutar contra isso. Isso só se faz com investimentos sociais. Às vezes, não digo às vezes, eu quero afirmar até de forma diferente, afirmar mesmo, em determinado momento da vida, que a coisa mais importante do mundo é uma bola ou uma boneca. Entendi, verdade. São as coisas mais importantes da vida, E o determinada senhor, fase. e o senhor como É tão deputado, bonito. estando em Brasília, quais são, pensando agora nas suas ações como deputado federal, quando o senhor sentou aí em 2018, né, o senhor foi eleito e aí o senhor assumiu, como foi que o senhor conduziu as suas emendas, né? Quais são as prioridades que o senhor deu em termos de... Teve alguma área específica que o senhor deu mais prioridade ou não? Como foi O discutido, foi tomada momento decisão era. e o senhor foi colocando suas emendas? O momento era de. Olha só, eu estava ainda em 2019, antes do Covid,
eu saí do meu escritório em Manaus e fui lá no SECOM. O diretor está aí, está. Aí eu disse para ele, o bolso está aí, vou atender. Ah, tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu vim aqui te dizer que eu vou colocar aqui 5,5 milhões de reais. Tinha uma diretora lá que botou para chorar. Eu disse, calma, calma, não vai morrer, deixa chegar o recurso federal antes. E foi assim. Daí veio o Covid logo em seguida, o ano seguinte. Quer dizer, o que mais a gente precisa fazer agora é salvar as vidas. Então, eu foquei muito diretamente nesse setor da saúde. E esses 2 anos eu saí atendendo efetivamente os hospitais de Manaus e mais de 30 municípios do interior. Mais de 30 municípios. Todos os prefeitos que me procuraram para ajudar, eu ajudei com bons recursos, recursos nunca menores do que R$ 500 mil para os municípios no campo da saúde. Eu destinei, ano passado, mais de 20 milhões para a Covid do interior do Estado, dos municípios do interior. Porque o meu raciocínio é que, na medida em que eles estejam preparados para conter e curar lá no interior, essa pessoa não precisa se deslocar para Manaus. Eu repeti isso no orçamento deste ano, novamente, para que se possa efetivamente evitar qualquer outra onda. Porque o vírus vai continuar. O que a gente vai fazer é tratar, nós não está vacinado contra ele. Mas é assim, a H1N1, todo ano tem que vacinar. E mesmo assim, a H1N1 vitima pessoas todos os anos. Então, raciocinando dessa forma, é que eu destinei. Aqui em Manaus, foi para maternidade, assim, Dona Lindu, a, a, como chama lá o Hospital da Criança, Doutor Fajardo, foi... Joãozinho também, tem o Joãozinho. Pois é, o Joãozinho não Não recebeu ainda, recebeu. não vai receber. Eu estou em O dívida Joãozinho, foi pro comigo, doutor Cajado, então, que foi comigo, cuidou. eu estou em dívida comigo, olha, com o João Lúcio, com o Joãozinho, que faz um trabalho fantástico, e com um outro hospital lá da Zona Leste, que é o Hospital da Zona Leste, que é o Jorge Teixeira. Então, eu estou em dívida O com Platão esses Araújo? hospitais. O Platão Araújo? O Platão, que tem uma demanda enorme. Eu vou ajudar eles ainda. Esse ano eu vou ajudar a Maternidade Ana Braga, né? O, aqui da Cachoeirinha, como chama lá? O Pão da Alfredo da Codajás. Mata. Alfredo Alfredo da da Mata? Mata, Alfredo da Mata tem um projeto que eu ajudei com R$ 1 milhão, um projeto que é o APELE, que é de combate à hanseníase. E esse projeto, eu fiquei extremamente feliz, porque eu coloquei R$ 1 milhão, o recurso chegou, eles conseguiram viabilizar em 4 municípios, que eu não vou dizer o nome, mas que são os mais altos índices de hanseníase ainda. Meu avôzinho está enterrado por causa de hanseníase lá na colônia do Aleixo, ele veio de Purus para cá, no porão de um navio, no início do século, e ficou lá. Por lá ele ficou. Então, na época no tempo em que o Purus ainda tinha um alto índice de hanseníase, e eu poder, com o meu trabalho, com uma emenda dessa, saber que o Instituto sério como o Alfredo da Mata, que é dirigido por um grande amigo meu, que é o Ronaldo Desi Amazonas, seríssimo, meu amigo de muitos anos, da Cachoeirinha, renomado no meio. Então, isso dá uma satisfação de você efetivamente achar que está cumprindo o dever. Então, essas unidades que eu pude ajudar aqui em Manaus, do 28 de agosto agora, também no setor de queimados do 28 de agosto, são as ajudas que eu acho que
É a melhor forma que tem de utilizar essa possibilidade de alocar recursos através das emendas que a gente tem direito. Eu sei que o senhor não imaginava que a gente ia passar por uma pandemia, mas o tempo passou tão rápido. A gente já está em 2021, estamos finalizando, já estamos chegando quase no mês de julho, né? Finalizando o mês de Uhum. junho, entrando no mês de julho, um semestre já passou. E as coisas estão passando muito rápido. Eu não sei se é só essa sensação que eu venho sentindo, né? E a gente daqui a pouquinho já está no final do ano e finalizou um mandato seu. E eu gostaria que o senhor já finalizasse a nossa entrevista, onde eu lhe agradeço muito, né, pelas considerações que o senhor trouxe na área da segurança pública, falando das suas emendas. E eu gostaria que o senhor finalizasse falando um pouco, né, fazendo uma avaliação pessoal, né, do seu trabalho nesse tempo tão difícil da pandemia, à frente dessa bancada federal que representa o Amazonas. Eu sou deputado federal sendo o vereador de 92. Eu mantenho o meu mesmo pensamento, eu estava com 30, eu estou com 62, imagina, né? O tempo passou, o semestre já foi, daqui a pouco concluo essa minha missão de Brasília, vou retornar para o Amazonas, quero ficar nas pautas locais, com mandato ou não, eu quero ficar nas pautas locais, mais próximo dos meus amigos, tentar repassar um pouco da minha experiência acumulada para, especialmente, esses que estão se iniciando na política, tentar iniciar algumas pessoas, alguns jovens, através do meu partido Solidariedade, fortalecer meu partido, poder contribuir um pouco para o futuro através deles. Não, mas eu não vislumbro mais. Eu já fui vereador, fui 4 vezes vereador, 2 vezes deputado estadual, fui vice-governador do estado, uma eleição, já assumi mandatos executivos no município e no estado, estou cumprindo essa missão em Brasília agora, assim, meu ciclo está chegando ao final. Eu quero isso. Eu não quero. Eu quero que chegue ao final com a minha consciência de que eu cumpri um bom papel. É isso que me move diariamente. Eu tenho que pegar o avião segunda-feira, voltar para Manaus quinta-feira, toda semana cumprir o meu papel. Como eu disse para você, infelizmente esse mandato é um mandato diferenciado, em que a gente vota na Câmara sem precisar ir lá, sem a convivência a partir do ano passado. Eu fui um dos primeiros, como eu tinha mais de 60 anos, foi um dos primeiros a ser proibido de entrar no plenário em razão da idade, já no ano passado. Tive que ficar isolado junto com outros companheiros que já têm maior idade. Eu sigo para frente, olhando para frente, mas, sinceramente, olhando para dentro dos quadros do meu partido para tentar construir nova liderança e novos políticos que pensem efetivamente no povo e que tenham dentro do coração o espírito do serviço público, o espírito público que está muito em falta no momento da nossa política, infelizmente. Muito E obrigado para pelo. deixar um pouco mais claro, porque tem muita gente aqui acompanhando nossa live, as pessoas assim parabenizaram o senhor pelas suas falas sobre a segurança pública, parabenizaram e agradeceram os recursos destinados para o Amazonas. E para deixar muito claro para quem é seu seguidor, quem é o seguidor do Convergente, para quem está assistindo essa entrevista, o senhor tem alguma pretensão? O senhor já foi falando que já foi colocando algumas situações, mas deixando muito claro. O senhor tem alguma pretensão a concorrer novamente para deputado federal ou ainda não discutiu com o Não vou partido? Como é que concorrer, tá? eu não vou concorrer à vaga de deputado federal, com certeza, e o posto que nós vamos disputar ainda vai passar por uma discussão Sim. até o final do ano, a gente deve ter isso muito claro, por conta dessa reestruturação que eu estou fazendo no partido no Amazonas inteiro. É uma coisa que nós estamos fazendo no Brasil inteiro, com solidariedade, em nível de diretor nacional, e eu estou cumprindo essa minha missão aqui no Amazonas também, de reestruturar o partido. Há muitas coisas com possibilidade de acontecer. Vamos guardar para o futuro. Muito obrigada. Eu Eu que agradeço agradeço. imensamente. Um forte abraço e a gente fica Obrigado. sempre convidando para outros momentos, né? Porque
sempre é bom estar com vocês e ter esse espaço onde vocês possam falar um pouco sobre a atuação de vocês. Estou à disposição. Qualquer coisa que queira, qualquer momento, pode entrar em contato que eu faço um vídeo, eu gravo alguma coisa. Aí, por exemplo, estou mexendo com os índios. Eu sou índio, então acho que se o índio está na reserva dele, ele tem que ter autonomia da terra dele. Afinal de contas, nós estávamos aqui há 500 anos quando o europeu invadiu. Então, Verdade. a gente Concordo. pode conversar sobre isso Uma boa em tarde, deputado. outro momento. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.